Por que as pessoas têm tanto preconceito com certos tipos de filmes? Comédias, musicais, filmes de herói são exemplos de filmes que têm seu valor, mas que muitas pessoas não entendem ele. Talvez por não serem um drama com um plot twist muito elaborado ou algo do tipo. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos entender e falar sobre o valor de cada um desses gêneros do cinema que compõem a segunda prateleira do cinema. Olá pessoal, meu nome é Lucas Quadros, sou roteirista e você está no Quadros por Segundo. Aqui vamos falar sobre filmes de comédia, musicais, que também fazem parte do cinema, não importa qual que seja o tipo de filme, já que todos esses tipos têm o seu valor de maneiras diferentes. As pessoas parecem ter se acostumado a verem apenas certos tipos de filme, ao só dar valor a certos tipos de filmes. Já que eles se acostumaram com filmes como, sei lá, Clube da Luta, que tem um drama e um plot twist super elaborado, e dessa forma, os espectadores acham que só esses filmes que são bons, ou só esses filmes que são cinema de verdade. Isso inclusive culminou em um caso mais extremo uns anos atrás, em que o diretor Scorsese, que foi ele que fez filmes como Taxi Driver, Os Bons Companheiros e O Lobo de Wall Street, ele acabou falando mal, entre aspas, de filmes de herói. E isso na época de Ultimato. Se fosse hoje eu dava razão pra ele. Mas o que basicamente ele estava falando, ele estava fazendo uma certa análise lá sobre filmes de herói, sobre o Ultimato especificamente, que era recente na época, dizendo que isso não era cinema de verdade, que era apenas pra ganhar dinheiro ou algo do tipo. Let's say a family wants to go to an amusement park. That's a good thing. You know, and at the amusement park, there's these cinematic expressions. They're a new art form. It's something different from films that are shown normally in theaters. Sendo que no final, aquilo era cinema de verdade, só não era a abordagem, o estilo de cinema que o Scorsese faz. O que muitas pessoas, incluindo o Scorsese, não entendem é que quando muda o tipo de filme, muda também o tipo de valor que esse filme tem. Um filme de comédia, ele não tem valor quando ele tem um grande plot twist elaborado, ele não precisa disso. O valor de um filme de comédia tá na profundidade, nas camadas de uma piada, ou de uma cena, ou da história daquele personagem, e como isso reflete na nossa sociedade. Dessa forma, um filme de comédia faz não apenas uma pessoa rir, mas também refletir sobre acontecimentos da vida real, entende? E quando muitas pessoas não entendem isso, acontece que esses filmes vão tendo menos premiações, teoricamente menos espectadores, e acaba inclusive que os profissionais da comédia, por exemplo, são menos valorizados no mercado e até menos remunerados muitas vezes. Sendo que teoricamente seriam trabalhos não necessariamente equivalentes, mas seriam trabalhos diferentes, entendeu? Uma pessoa que sabe escrever um plot twist muito elaborado não necessariamente conseguiria escrever um filme que faça as pessoas rirem, entende? E outro grande problema que as pessoas têm também é com os filmes musicais. Tem aquela clássica reclamação das pessoas que é: eu não vou conseguir assistir um filme que a pessoa sai cantando do nada. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Existem sim casos em que o filme ou a série cria uma justificativa para aquilo fazer mais sentido. Por exemplo, filmes, séries que abordam histórias sobre bandas, sobre artistas, em que as cenas ali que tem música são realmente cenas de ensaios ou de shows da banda. Ou mesmo quando naquele universo daquela história faz sentido os personagens cantarem ou dançarem. Por exemplo, uma animação que eu assisti que eu gosto muito se chama Steven Universo, que é uma série animada, né? Teve o filme depois. E lá tem um contexto que justifique que os personagens cantem. O protagonista é filho de um cara que já teve uma banda, e os outros personagens, eles têm uma questão que os poderes deles são relacionados a, muitas vezes, terem uma sincronia, uma harmonia. E essa harmonia, muitas vezes, eles conseguem por meio de uma música.
Por isso, é muito comum nesse universo que os personagens comecem a cantar ou dançarem um com o outro. E as pessoas têm que entender que uma música em um filme musical precisa levar a história pra frente, assim como uma cena de ação em um filme de ação tem que levar a história pra frente, ou talvez apresentar um personagem, cumpre uma função ali. Nada no cinema, independente do gênero que a gente tá falando, nada no cinema é por acaso. A música ali no filme musical serve pra algo, serve pra apresentar um personagem, pra levar a história pra frente, pra desenvolver um personagem, não necessariamente apresentar. Que grande malandro é você! Certo, mesmo com todo esse preconceito, existem alguns filmes que conseguiram ultrapassar esse. Por exemplo, o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas meio que ele supera esse preconceito que algumas pessoas têm com filme de herói. É diferente você falar que vai assistir um, sei lá, Homem de Ferro ou que vai assistir Batman Cavaleiro das Trevas. É diferente, entende? As pessoas encaram diferente. Parece que Batman Cavaleiro das Trevas está, tipo, em outra categoria. Não só porque ele é realmente um filme de herói muito bom, mas é como se ele não fosse um filme de herói. Mas as pessoas encaram ele como sendo um drama ou algo do tipo. Se você procurar na internet, você vai achar muitos lugares que definem ele como, tipo, um filme policial, um filme de drama, e não só como um filme de herói, entende? E por que que isso acontece? Tem alguns fatores. Um deles, por exemplo, é o fator da premiação. Porque ele teve uma premiação do Oscar, em que ele recebeu um prêmio como melhor personagem coadjuvante, melhor ator coadjuvante, algo assim. E por causa disso, as pessoas não encaram aquilo como só um filme de herói, encaram aquilo como um filme de herói que foi validado pelo Oscar, pela premiação. E outro fator também foi até a história, né? O universo ao redor do filme, com um ator do Coringa que acabou falecendo e tal. Então tem toda uma história ao redor do filme que fazem pessoas que geralmente têm um certo preconceito com filme de herói se interessarem por esse filme. Mas existem filmes de heróis muito bons que não tem nenhum fator que faz as pessoas que têm preconceito perder o preconceito ali por um instante para assistir o filme. E eles acabam sofrendo com isso. Isso, inclusive, faz com que o Oscar não dê tantas premiações, assim, não dê tantas indicações para esses tipos de filmes, sabe? Porque a gente sabe que o Oscar muitas vezes vai contra a opinião popular. E mesmo com esse preconceito, tem muita gente que gosta de filmes de heróis. E tem sim muitos filmes de heróis que são realmente bons, que não são só para ganhar dinheiro. Um outro fator que contribuiu para o sucesso do Batman Cavaleiro das Trevas, além do público que geralmente vê filmes de heróis, é também a aura mais sombria desse filme, que atrai muitas pessoas, porque as pessoas parecem preferir filmes que são muito pesados ao invés de filmes comuns ou que emocionam de outras maneiras, que não necessariamente sejam crimes, assassinatos ou sangue. Mas tem o fator do diretor, que é o Christopher Nolan, que já era bem famoso, né, por causa de outros filmes. Eu não me lembro exatamente quais que ele fez antes do Cavaleiro das Trevas, mas ele que fez, por exemplo, O Grande Truque, ele que fez, por exemplo, Inception, ele que fez Interestelar. E quando um diretor que já é famosinho, já é premiado inclusive com mérito, quando esse diretor é visto, digamos assim, é noticiado que ele vai fazer um filme de herói, as pessoas já prestam mais atenção do que se for um diretor que é acostumado a fazer filmes de heróis. Isso acontece, às vezes um cara ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer filmes de comédia, ele gosta de fazer filmes de herói, entende? E se você der chance ali pros filmes de herói, às vezes você vai encontrar ali pessoas no elenco, não só o diretor, mas também o roteirista, os atores, os fotógrafos, todo mundo envolvido ali na produção do filme,
que podem fazer o filme ficar realmente bom, e depois disso eles podem ter outros tipos de trabalho fora desse universo de filmes de herói. Então é necessário dar chance para esses tipos de filme, não só porque eles tenham valor, mas também porque talvez, se aquele filme fizer sucesso, essas pessoas podem irem fazer o seu tipo de filme favorito. Olha, por exemplo, o cara que fez Se Beber Não Case fez Coringa depois. Tá certo que Coringa também é um outro caso, que é teoricamente num universo de super-herói, mas que ele é tão diferente que fez as pessoas se interessarem por ele. Mas percebam que ele fazia comédia e depois foi fazer um outro tipo de filme completamente diferente. E falando do Coringa, por que ele deu certo? Um dos fatores, por exemplo, é ele ter se inspirado muito no Taxi Driver e no Rei da Comédia, que é do Scorsese, sendo que o Scorsese estava falando mal mais cedo de filme de herói. Olha aí, um filme de herói que estava se inspirando no trabalho dele, entende? E ficou muito bacana o filme ele foge um pouco dos quadrinhos e é essa coisa que a galera não gosta no filme, que ele não segue uma história dos quadrinhos, pelo que eu sei, tipo... Eu já vi gente reclamando, eu não acompanho direito quadrinhos, então eu não sei. Mas o filme ficou muito bacana, puxando esses elementos de um filme que não tem nada a ver com filme de herói. Então Coringa teoricamente ali no universo de super-herói, mas que ficou muito bacana também por ter pego esses elementos, entende? Um outro caso de um tipo de filme que as pessoas só prestam atenção quando há uma premiação validando o filme são os filmes nacionais aqui do Brasil. E isso é um caso até mais sério, porque acontece que não é um tipo de filme, não é um gênero de filme, é basicamente os filmes do nosso país, e as pessoas do nosso país têm preconceito com eles. E você repara, por exemplo, as pessoas só dão chance para os filmes aqui do Brasil quando eles têm uma indicação ao Oscar ou uma premiação, como foi o caso de Ainda Estou Aqui. Sendo que tem muitos outros filmes que poderiam interessar e divertir, entreter, emocionar essas pessoas, que nunca serão vistos por essas pessoas por causa desse preconceito com os filmes do nosso próprio país. Eu queria falar um pouco agora da complexidade que é fazer um material, uma obra de humor. Já que, bem, eu sou roteirista, então eu estudei isso. Quando você vai montar uma história, não é só ir lá e escrever o roteiro, no caso de um filme. Você precisa ter todo o planejamento antes, criar os personagens, criar a premissa da história, criar os atos narrativos, criar a descrição de cada cena, e tem que fazer toda essa estrutura narrativa para a história funcionar. E em cada cena ali você tem que fazer questão de ter um certo conflito na cena que leva a história para frente. E quando a gente tá falando de algo de humor, é ainda um pouco mais complicado, porque tem que ter tudo isso que eu falei e ainda tem que ter a estrutura ali de humor na cena e nas falas do personagem, que é pra cena ficar engraçada e pra o personagem ter a piada dele no diálogo dele, e que ainda assim leve a história pra frente. Vocês entendem o quanto que é complicado fazer isso? Tipo, não necessariamente é mais fácil fazer algo de humor, por exemplo, assim como não necessariamente é mais fácil fazer uma narrativa clássica. Bem, na narrativa existem alguns tipos, né? Clássico, moderno, contemporâneo. O moderno é muitas vezes visto como algo mais complexo. É mais complexo sempre pra gente assistir. Sempre vai ser mais difícil, mas uma narrativa mais complexa de se compreender. É aqueles filmes que a gente fica debatendo muito, que tem um final aberto, ambíguo, que tem mais personagens do que o normal, mais protagonistas do que o normal. Mas uma narrativa clássica, justamente por ela ter que ser facilmente entendível e ter que ser simples e didática, justamente por isso que ela é até mais complexa de se fazer, entende? E a narrativa clássica não é usada só em filmes infantis, por exemplo. Claro que, tipo, o Rei Leão usa a narrativa clássica, mas o Clube da Luta também, teoricamente.
Claro que ele tem bastante diferença ali na inovação do filme, mas ele também usa, assim como o Poderoso Chefão e tal. Buonasera. Buonasera. Então entende que essas estruturas narrativas, elas não são umas melhores do que as outras. Elas são adequadas para o tipo de narrativa que você está fazendo, para a história que você está querendo contar. Assim como um plot twist, ele não é uma regra, não é algo que necessariamente deixe um filme bom. Porque quando você vai montar uma história, você tem que ver quais elementos que combinam com a história que você está montando. Se combina na sua história ter um plot twist, aí você tem que montar a história para desde antes ter sinais desse plot twist e tudo. Se combina a história ser uma narrativa clássica ou ser uma narrativa moderna ou contemporânea. Se combina a história ter mais de um protagonista. Se todos esses fatores, entende? São escolhas que você tem que tomar dependendo da sua história. E não é um melhor do que o outro, é cada um adequado para o tipo de história que a pessoa está querendo contar. Então, pessoal, depois de tudo isso que eu expliquei, as pessoas têm que entender que não é legal ficar tendo preconceito com diferentes tipos de filmes. Todos esses gêneros do cinema têm o seu valor e têm diferentes estilos de contar a história. Todos eles nos emocionam, nos tocam, nos ensinam de maneiras diferentes. Então todos eles têm um valor. Não é legal colocar gêneros do cinema numa segunda prateleira, como se na primeira prateleira estivesse filmes de drama, suspense, filmes com plot twist, como Clube da Luta, Sexto Sentido, e embaixo tivesse um filme musical, como La La Land, ou tivesse, sei lá, Vingadores, Guerra Infinita, ou algo do tipo. Todos os filmes, o cinema tem que ter espaço para todos esses tipos de filme. Então, se você assistiu até aqui, assim como você tem que gostar dos filmes da segunda prateleira do cinema, você tem que gostar desse vídeo também. Por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva, coloque um comentário no vídeo com a sua opinião e comente aí um filme que você gosta, mas que todo mundo ao seu redor tem um certo preconceito. E meu nome é Lucas Quadro, eu sou roteirista e até a próxima. Diga não ao preconceito. Filmes de comédia também são filmes. Uma campanha do Quadros por Segundo.